Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o diretor do Sindicato dos Vigilantes do Rio, falando dos 33 dias da greve dos vigilantes. Veja também uma entrevista com o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores sobre essas paralisações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta, debatendo a questão da locução. Começamos o programa de hoje falando da greve dos vigilantes. Para tal, vamos entrevistar o diretor do Sindicato dos Vigilantes, Sebastião Neto, que vai nos falar sobre esse movimento que já duram 33 dias. Recebemos hoje, aqui no programa Outro Olhar, Sebastião Neto, que é dirigente do Sindicato dos Vigilantes do Rio, para falar sobre o movimento grevista que estão fazendo há 33 dias. Sebastião, qual a avaliação que você está fazendo do movimento? Então, Moisés, nós estamos em greve, completando hoje, exatamente, o 33º dia. E você sabe que a lei de greve ela tem alguns caminhos. Então, no dia 14 de abril, nós publicamos o edital, e aí tem aqueles prazos, para finalmente, no dia 24, trazer a greve para toda a categoria dos vigilantes aqui do Rio de Janeiro. E a partir daí, o movimento foi crescente, e veio crescendo em todos os sentidos, em quantidade e principalmente qualidade dos vigilantes que realmente decidiram em categoria o que nós queremos que a patronal faça em 2014 em relação à nossa campanha salarial. Então, primeira coisa para deixar clara, esse movimento é um movimento legal dentro da legislação existente no país. Exatamente, nós seguimos para e passo o que manda a lei de greve. E quais são as reivindicações? Nós queremos os dois adicionais, o de risco de vida e o de periculosidade. Queremos também 10% de reajuste. Nós queremos um ticket de refeição de R$20. Nós também queremos uma diária para grandes eventos como Copa do Mundo de R$180. Queremos também plano de saúde e não abriremos mão de nossos direitos. Então, vamos lá. O aumento, vocês querem 10%. De reajuste e os patrões chegaram até quanto? Os patrões já acenaram com 8% de reajuste salarial e mais um ticket de refeição de R$13, que é muito aquém daquilo que nós estamos fazendo. Hoje, qual é o valor do ticket de refeição? Hoje, o ticket de refeição dos vigilantes do município do Rio de Janeiro é de apenas R$10,10. E como é que vocês conseguem se alimentar com R$10? Não conseguimos. Só para você ter uma ideia, nós nesse movimento grevista maravilhoso, porque é a categoria realmente que está vindo com a gente, nós fizemos um movimento em Copacabana, junto à estátua de Carlos Drummond de Andrade, onde nós comíamos em quentinha, demonstrando o valor irrisório da refeição, onde o vigilante que trabalha tomando conta do patrimônio alheio precisa de estar com a atenção redobrada e principalmente bem alimentado. Porque o movimento dos vigilantes tem chamado muita atenção da população, inclusive da mídia, etc. E agora, e o estágio? Vocês conseguiram sentar com os patrões? O Tribunal Regional do Trabalho está envolvido? Qual é o estágio da negociação? Então, o patronato ele vem demonstrando total descaso com a gente. Na primeira mediação no Ministério do Trabalho, de mesa redonda, o patrão simplesmente faltou, justificando que estava em Miami. Na segunda chamada, que já foi no Ministério Público do Trabalho, o patrão também faltou, dizendo que tinha um compromisso em São Paulo. E hoje e aí o prazo da greve foi se esticando e eles obrigatoriamente tiveram que instaurar o dissídio coletivo da nossa categoria. Foi instaurado o dissídio, logo em seguida o Tribunal Regional do Trabalho agendou uma reunião de mediação
hoje lá na Superintendência Regional do Trabalho. E lá a desembargadora do Trabalho definiu de que não houve uma aproximação daquilo que nós estamos pedindo e daquilo que o patrão está oferecendo, marcando um prazo, né, mais de 48 horas, para logo em seguir os 12 desembargadores do Trabalho decidirem sobre a greve dos vigilantes aqui do Rio. E qual a expectativa que ficou na categoria dessa conversa aí? Porque, pelo jeito, os patrões estão fazendo o jogo duro, inventando histórias para não estar presente na discussão com vocês e chegar a um denominador comum. Eles estão confiando de que os desembargadores vão defender o interesse deles, é isso? Moisés, sinceramente eu não sei qual é a tática deles. Eu acho até uma tática suicida, porque você mesmo falou agora há pouco de que os vigilantes realmente estão imbuídos na intenção de ter um reajuste salarial avançado, das perdas que nós vigilantes estamos tendo ao longo dos anos. E a perspectiva é muito grande, porque só do Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho já está a nosso favor, assim, imaginando eu, de que o que o patrão está oferecendo é muito pouco, R$13 de ticket de refeição é muito aquém do que a gente está pedindo. Ele já ofereceu 8%, pode chegar a 10%. Nós temos outras categorias aí, você há de convir comigo, por exemplo, os garis fecharam com 10%, o sindicato já tinha fechado com 10% e a categoria não aceitou esses 10%. Os rodoviários estão com problemas aí também. Então nós vigilantes, a diretoria do sindicato, o comando de greve, está tendo a preocupação de que a greve seja pacífica, ordeira, porém objetivando o nosso aumento salarial. Eu estou notando, quer dizer, um certo entusiasmo da sua parte. Você, há quanto tempo você é da categoria e por que esse entusiasmo tão grande nessa campanha desse ano? Então, Moisés, eu sou novo, né? Sou pato novo e pato novo não mergulha fundo, você sabe muito bem disso. Eu sou pato novo não mergulha fundo? É o que dizem, né? Mas porque não tem gás. Mas eu estou desde 2002 já como delegado sindical e de lá para cá entrei na diretoria do sindicato e ao longo dos anos vim me reelegendo junto com o nosso presidente, Fernando Bandeira. E esse ano, ao diferencial, Moisés, dos outros anos, esse ano a categoria está acreditando em nós, a categoria está vindo junto com a gente. E não tem coisa melhor do que você fazer uma manifestação grevista, onde os grevistas são os trabalhadores de base mesmo. E você sabe que hoje o vigilante, ele defende o patrimônio alheio, Moisés, às vezes com a própria vida. E na hora de um aumento salarial, na hora dele levar um troquinho melhor para a sua residência, para a sua família, o patrão trata com esse descaso muito grande. E você sabe que hoje a classe patronal é uma das que mais ganha dinheiro com o nosso trabalho, com o nosso suor e às vezes com a nossa própria vida. Isso que você falou é verdadeiro, porque pesquisa recente de professores da USP concluiu que os vigilantes que trabalham armados e os policiais são uma das categorias que causam mais, de uma atividade profissional que causa mais estresse nos profissionais, né? Perde só para o controlador de voo ou está próximo dele, certo? Quer dizer, e também os motoristas de ônibus. São as 4 categorias: policiais, vigilantes, controlador de voo e motorista de ônibus, que são mais estressantes. E esse trabalho de defender um melhor aumento tem a ver com essa questão também da defesa da saúde? Sem dúvida nenhuma, Moisés. Eu sou vigilante da empresa Dinâmica. Eu fui muito tempo vigilante da bancária, eu fui muito tempo vigilante de hospital, eu fui muito tempo vigilante de shopping e sei do estresse que isso me causa. Você está ali, às vezes as pessoas têm a impressão de que aquela pessoa está ali parada e não está tendo desgaste nenhum. A nossa mente, a nossa visão, os nossos sentidos são muito aguçados, porque você tem que estar atento. E tem que haver uma atenção permanente. Permanente. Né? Você fica o tempo inteiro ligado. Se vacilar, pode acontecer alguma coisa. Acontece o sinistro, acontece o improvável, e aí o vigilante ele acaba sofrendo consequências. Agora, o movimento é só dos bancos?
Então, Não. vocês estão parando só os bancos ou todas as outras Nós paramos segmentos? Esse ano nós conseguimos parar os aeroportos, tanto o Santos Dumont quanto o Internacional do Galeão. Nós paralisamos no Maracanã. Estamos conseguindo paralisar os hospitais municipais e estaduais. Nós estamos conseguindo parar as fábricas onde tem vigilante. Cada posto que tem vigilante, nós estamos conseguindo. É lógico, você sabe que os bancos é onde mais se concentra o vigilante. Então fica mais fácil concentrar, haja vista daquilo que você mesmo falou. O vigilante, diferentemente dos rodoviários, por exemplo, que vão todos lá para a mesma garagem, coisa. Não, nós já vamos direto para os postos de trabalho. E só a agência bancária hoje é um mínimo de 3.500, 4.000 aqui no município. Agora é importante frisar também que vocês estão cumprindo a lei de greve. Então vocês mantêm uma quantidade de trabalhadores. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Há uma determinação da desembargadora do trabalho, Ângela Fiorenzo Soares da Cunha, que nós mantenhamos pelo menos 40% do efetivo trabalhando e apenas um vigilante por agência. Então nós estamos seguindo rigorosamente a determinação da desembargadora Ângela Fiorenzo Soares da Cunha, inclusive trazendo não só isso para as agências bancárias, para os postos grandes, mas para toda a categoria do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, mas também para o município de Campos e região, município de Macaé e região, município de Nova Friburgo e região, município de Volta Redonda, na Baixada Fluminense, por exemplo, Nova Iguaçu e região, Belfor Roxo e região. Então, somos uma camada da categoria que representa hoje, no estado do Rio de Janeiro, quase 80% de toda a categoria. Para a gente finalizar, uma das reivindicações, que é a questão da periculosidade e do seguro de vida, não é isso? Periculosidade é risco de vida. Risco de vida. Isso consta da convenção coletiva e não está sendo cumprido ou é uma reivindicação nova? Isso, deixa eu te explicar. Nós do sindicato, junto com os vigilantes do Rio de Janeiro, já conquistamos em convenção coletiva o risco de vida. Nós parcelamos desde 2008, se eu não me engano, 2009, um percentual. O ano passado, o patronal já sabia que seria aprovado em Brasília, deu o restante que faltava. Nós chegamos a 14% e eles deram mais 16% agora na convenção do ano passado. E sendo que em dezembro último agora, foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, através de norma regulamentadora, a periculosidade. Ora, se foi aprovada a periculosidade e a CLT é clara, todos os dois benefícios em relação ao risco de vida do trabalhador, e a gente tem convenção coletiva, nós estamos negociando a permanência dele. E o outro veio por lei. É lógico que nós queremos os dois, porque os dois... E os patrões estão dizendo que é um ou outro, é isso? Que é uma coisa ou outra, está confundindo a cabeça dos trabalhadores, mudando de nome um por um outro, fazendo uma confusão só, mas realmente nós exigimos os nossos direitos. Muito bem, agora você fica aí com a liberdade de fazer uma mensagem diretamente para a população e para os vigilantes para a gente encerrar a entrevista. Gostaria de agradecer à população do Rio de Janeiro que tem sido sacrificada. Nós entendemos que hoje chegar numa agência bancária é muito difícil, chegar nos hospitais, no Maracanã para ver os jogos, enfim, haja vista que vem aí Copa do Mundo, mas entendendo que a categoria vigilante está cansada de sofrer. Nós vigilantes, nós merecemos mais respeito. E é em cima disso que nós estamos buscando, na legalidade, no movimento pacífico, no movimento ordeiro, Moisés. Hoje completa 33 dias sem nenhum problema qualquer em relação ao nosso movimento. Muito obrigado a todos e digo aos vigilantes o que eu sempre tenho dito nesses dias de greve. Vem comigo, vigilante, vem comigo que juntos somos mais fortes. Muito bem, Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista. E muito obrigado, Moisés, mais uma vez pelo espaço aqui do Outro Olhar.
vamos continuar nessa edição a debater a questão da greve. Agora, falando da greve dos motoristas e cobradores do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro, Sebastião José, fazendo a análise, o ponto de vista do sindicato sobre esse movimento. Vamos fazer uma entrevista com o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro, o Sintratourb Rio. Sebastião, qual a avaliação que você está fazendo desse movimento grevista que tem acontecido na sua categoria sem a participação direta do sindicato? Olha, Moisés, primeiro, esse é um fenômeno que começou com a greve da Conlub aqui no Rio de Janeiro e virou um rastro de pólvora país afora. E essa categoria é uma categoria que desperta muito interesse político, partidário, interesse de manifestações contra o governo, e aí acabou essa categoria, de certa forma, sendo conduzida a fazer essas paralisações. Mas o que a gente tem visto aí na imprensa, de uma maneira geral, é que esse grupo está se considerando como um grupo dissidente. Há dissidência no Sintratourb Rio? Na verdade, o que houve no Sintratourb Rio é que 2 diretores do nosso sindicato, desde aquelas manifestações contra os aumentos de tarifa de junho do ano passado, eles passaram a frequentar o PSTU, e um outro companheiro nosso passou a frequentar o PSOL, e a partir de então nós começamos a ter problema interno na diretoria, porque esses 2 companheiros passaram a trazer para dentro das reuniões da diretoria as discussões dos partidos políticos, querendo encaminhar que o Sintratourb teria que abraçar, por exemplo, a campanha contra a realização da Copa no Brasil. Então a gente entendeu que não poderíamos misturar a questão política e a questão sindical. O sindicato, as bandeiras do sindicato é defender os interesses dos trabalhadores. Então esses 2 não é uma dissidência, são apenas 2 diretores, por uma questão de ideologia política, de querer usar o sindicato como ente político para respaldar as ações políticas de seus partidos, eles acabaram sendo isolados e automaticamente se afastaram da direção do sindicato. Mas a polêmica da campanha salarial, vocês fizeram a campanha salarial e eles dizem na mídia que vocês não ouviram a categoria. Houve assembleia dos trabalhadores? Bom, na verdade, é importante esclarecer a população que está nos assistindo de que o sindicato tomou precaução, sabendo que esses movimentos que se organizam contra a realização da Copa no Brasil estavam, de certa forma, e muito turbinado pela greve da Conlub, fazendo reuniões nas garagens, dizendo ao trabalhador que era possível conseguir um piso de 2.500, um aumento de 40%, um aumento de 400% na cesta básica, desde que fizesse greve durante a Copa do Mundo. E nós entendemos que aquilo é uma proposta do partido, a qual os dois diretores faziam parte. Então nós decidimos oficializar o sindicato patronal e antecipar a negociação, que tem a data base no mês de junho, para o mês de março, na tentativa de chegarmos a um entendimento para que essa negociação não fosse politizada na época da Copa do Mundo. Então nós antecipamos e convocamos a Assembleia para o dia 11 de março, e esse grupo, apesar de ter dito que não houve Assembleia, eles participaram da Assembleia. Esses que estão hoje conduzindo esses movimentos sem a participação do sindicato, foram até a Assembleia, que eles estão dizendo que não houve, é isso? Esclarecido? Bom, é importante esclarecer, não só aos trabalhadores rodoviários que estejam assistindo essa entrevista, como à população do Rio de Janeiro, que o sindicato cumpriu rigorosamente os trâmites legais para a convocação de Assembleia e autorização para fazer a negociação coletiva. A Assembleia contou com a participação regular, tiveram lá, que assinaram a lista de presença, mais de 400 trabalhadores. Houve ampla discussão, inclusive com relação à proposta deste grupo, que era 40% de aumento, mais 400% no ticket alimentação. Nós fizemos uma ponderação, e a categoria naquela oportunidade votou com a ponderação da direção do sindicato, de que este ano nós teríamos que apresentar uma proposta que fosse plausível de negociação, que a gente não chegasse com uma proposta que fosse inviabilizar a negociação coletiva apenas para justificar a greve. Explicamos também para a categoria que no caso do transporte urbano de passageiro, quando se pede um aumento fora dos padrões
das negociações que estavam e estão ainda acontecendo no Brasil afora, fora desses padrões, normalmente a população entende que há um conluio entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal para aumentar a tarifa. Então, no momento em que as prefeituras tiveram que recuar em todo o Brasil, até cancelando o aumento de tarifa, a gente aceitaram uma proposta, encaminharam uma negociação, levar a cidade do Rio de Janeiro à greve em plena Copa do Mundo, pedindo 40% de aumento, certamente o sindicato seria acusado de conluio com os empresários para aumentar a tarifa. Isso não ficaria bem para o nosso sindicato. A categoria presente em Assembleia concordou com a proposta, apoiou e deu os poderes para a diretoria assinar a convenção coletiva da maneira que ela foi assinada. Agora, campanha salarial, é importante então você esclarecer, que a campanha salarial é uma negociação direta entre os empregados, os trabalhadores e os patrões, os empregadores. Quando não se chega a um denominador comum, isso é decidido pela Justiça. Então, os dissídios coletivos, qual é a média de aumento que eles têm dado aos trabalhadores? Bom, nós tivemos a cautela de pesquisar no setor de transporte, até março, qual teriam sido os índices negociados em outras capitais. Então, nós tivemos acordos coletivos negociados em greve, inclusive com greve julgada, que foi o caso do Rio Grande do Sul, que teve uma greve de 14 dias, 12 dias, depois mais 2, em que o tribunal, em decisão unânime daquele tribunal, aplicou 7%, 7,5% de reajuste para os trabalhadores, multa de R$50 mil por dia para o sindicato, chegou a R$800 mil para o sindicato, e autorizou os empregadores a descontar os dias dos trabalhadores. Então, se a gente for calcular o que daria no impacto do salário desses trabalhadores, esses 12 dias, e o que vai repercutir durante 12 meses, o 7,5% de aumento, a gente chega à conclusão que essa greve foi prejudicial aos trabalhadores, porque eles sequer vão recuperar os 12 dias que eles perderam. Então, isso nos deu o indicativo de que nós teríamos que buscar a negociação direto com o empregador, porque qualquer greve que dependesse de uma decisão judicial, certamente é característica dos tribunais no Brasil aplicarem o que um tribunal aplica, os outros tendem a ceder. Então não é questão do Sintratubo poder ou não poder parar a cidade do Rio de Janeiro. Nós sabíamos que nós teríamos condições de parar uma semana, 12 dias como Porto Alegre parou. Agora, nós temos que saber o seguinte, fazer os trabalhadores pararem, tem que ter certeza que o resultado será bom para os trabalhadores. E o exemplo de Porto Alegre diz que nos indicou que rejeitar 10% e conduzir a categoria para uma greve, já sabendo que no julgamento nós ganharíamos menos do que os 10%, seria insano da nossa parte se tivéssemos abraçado essa proposta desses dissidentes. Quando você começou a falar, eu já ia concatenar uma pergunta aqui, porque veja, vocês fizeram ano passado uma greve, então, quer dizer, esse discurso seu é mais uma divergência que está acontecendo, é sobre tática, de como desenvolver a luta, porque o direito de greve vocês defendem, não? Não, é evidente, o ano passado nós decretamos a greve, nós tínhamos 8 mil trabalhadores na Assembleia, e no dia seguinte, pela manhã, o tribunal já tinha decidido por ilegalidade da greve, com a multa de R$200 mil para o sindicato e exigindo que o sindicato colocasse 80% dos ônibus na rua. Não existe greve com 20%. Então, na verdade, nós tínhamos a experiência do ano passado, que além de não termos surtido grande efeito, porque o aumento do ano passado ficou em 10% também, a gente não conseguiu manter essa greve. Nós seguramos a greve por 2 dias, correndo o risco de pagar essa multa. Então nós saímos da greve basicamente com menos do que o que saímos esse ano, já que se considerarmos a antecipação de 2 meses no aumento desse ano. Nós já fizemos várias entrevistas aqui com você no nosso programa e sabemos que esse sindicato, o Sintratubo, ele foi criado exatamente como uma tentativa de mobilizar a categoria contra uma atitude anterior dos dirigentes do sindicato lá da Maia Lacerda de imobilismo diante. Então está parecendo que essa confusão aí desse movimento passa uma ideia de que o Sintratubo também não quer fazer a mobilização? Bom, essa sua pergunta é muito importante para a gente esclarecer tanto a população como nossos trabalhadores que estão assistindo o programa. Primeiro, nós queremos separar as questões políticas e ideológicas das táticas de negociação ou do trabalho que o Sintratubo tem feito ao longo desses 2 anos junto à categoria. Primeiro, que as bandeiras que estão sendo defendidas por esse grupo dissidente são exatamente as bandeiras que o Sintratubo sempre pautou, como é o caso da dupla função, por exemplo, que a Assembleia deliberou para que o sindicato ingressasse na Justiça do Trabalho com ação civil pública contra a dupla função.
E por que a Assembleia deliberou Então, essa por isso? palavra não é uma palavra de ordem nova, né? Quer dizer, é uma palavra de ordem que vocês usaram, inclusive, para se criar esse sindicato. Mas não é é isso? evidente que o Sintratup, desde o seu nascimento, defende que essa dupla função, além dela ser ilegal, ela submete o motorista a risco de acidentes, etc. Agora, também temos que ser honestos com a população que está nos assistindo, é que não há um consenso na nossa categoria com relação à proibição do motorista receber algum valor em dinheiro ou o retorno do cobrador. Nós temos um motorista que prefere, a maioria que são entrevistados pelo sindicato, eles dizem que já tem quase 80% de bilhetagem, que eles preferiam receber um dinheiro a mais e não defendem a volta do cobrador. E nós temos um cobrador que quer manter o emprego. Então o sindicato precisa proteger os dois lados, precisa ouvir as duas partes. Então não há um consenso na categoria para que uma posição ou outra seja encaminhada. Então por isso que o caminho da justiça, de ação civil pública, para que isso seja resolvido, é o melhor caminho. Segundo, Moisés, já há uma opinião formada do procurador, por coincidência, o mesmo que está investigando esse dissídio coletivo, que é o procurador João Carlos Teixeira, que está lá com a ação civil pública a ser implantada há mais de 5 anos, e a conclusão dele no inquérito é de que o Ministério Público tem uma posição simplesmente de proibir o motorista de receber qualquer valor em espécie. Ou seja, não tem uma posição, o Ministério Público, favorável ao retorno do cobrador. Então o que o Ministério Público defende é o seguinte: não pode exigir do motorista que cobre, tem que vender a passagem na banca de jornal, isso ou aquilo. Isso vai acabar de desempregar os poucos cobradores que a gente tem. Então essa posição do Ministério Público também não nos interessa. Nos interessa equacionar essa questão para que a gente possa manter os empregos dos cobradores. Essa é a posição do sindicato. Então, antes de prosseguir na discussão que a gente vinha, então, mas esse setor que está se considerando dissidente foi procurar exatamente o Ministério Público para fazer o encaminhamento dele, quando o próprio Ministério Público não tem a mesma posição que esse grupo tem. Então, sobre essa questão da dupla função. Não, primeiro esse grupo na Assembleia não falou em dupla função. Na Assembleia eles defenderam apenas a criação de uma comissão para fazer a negociação, retirando os poderes da direção do sindicato. E a proposta deles é 40% de reajuste e 400% no ticket de alimentação. Não houve nenhuma demanda deles na Assembleia com relação à dupla função. Quem colocou em pauta, quem colocou no edital e quem colocou para a votação da categoria essa questão da dupla função foi o sindicato. Agora, tem um fato mais curioso que isso, é que o movimento, de certa forma, tem a sustentação política, tem a sustentação financeira do PSTU e do PSOL, que, na verdade, o PSTU e o PSOL está por trás daquele movimento Passe Livre, de junho, foi que angariou esses dois diretores nossos para lá. E se a gente for analisar, há uma incoerência também, quando o PSTU estampa lá contra a dupla função, pela manutenção dos empregos de cobradores, porque, no fundo, a proposta deles, que levou aquelas manifestações em junho do ano passado, é o passe livre. A população não teria que pagar passagem, o Estado teria que arcar com a passagem. Cobrador. E onde é que vai ficar o cobrador? Então veja a incoerência desse movimento com a realidade, ou seja, é um movimento de enganar o trabalhador, de usar a categoria para se promover politicamente. Há denúncias também, que chegou ao nosso conhecimento, de que o companheiro Hélio da Real tem uma forte ligação com o pré-candidato ao governo do Estado, Antony Garotinho, que colocou ele no PEN e que ele é candidato a deputado estadual. Também chegou ao nosso conhecimento, mas isso a polícia está investigando, o Ministério Público do Estado instalou inquérito, nós fomos ouvidos lá, de que a primeira paralisação do dia 8 houve uma sustentação maciça da milícia. Então, há comentários, e você sabe que a Rádio Leão ela prolifera muitos comentários de que havia um interesse, ou há um interesse direto também das milícias e do transporte alternativo para que essas greves aconteçam até a Copa do Mundo, porque é uma forma deles arrecadarem muito com o transporte alternativo. Estavam cobrando R$20 uma van, que a passagem é 3, eles lucrariam muito dinheiro e parte desse dinheiro seria repassado para financiar a campanha do Hélio da Real. Agora, voltando diretamente a essa discussão sobre a campanha, eles estão dizendo que o sindicato não querem ouvir as reivindicações, tratar as reivindicações que eles estão fazendo, esse grupo que está sendo chamado de dissidente. Vocês não quiseram conversar com esse grupo?
Bem, primeiro, nós na audiência do dia 12, no Tribunal Regional do Trabalho, nós nos posicionamos com a vice-presidente do tribunal, dizendo que apesar deles já terem feito 3 movimentos, dizendo que o sindicato não tinha reaberto as negociações, nós colocamos lá no tribunal o sindicato à disposição desse grupo. Ontem, no dia de ontem, nós protocolamos junto ao Ministério Público do Trabalho uma petição informando ao Ministério Público do Trabalho que até a data do dia 27, eles não teriam comparecido ao sindicato para reivindicar absolutamente nada. Até porque as reivindicações que eles estão colocando com relação à dupla função, principalmente, ela está na ata da negociação, e o que a Assembleia aprovou foi fazer assembleias por empresa para pegar autorização, porque essa é uma recomendação do nosso departamento jurídico, que nós vamos fazer greve por empresa para a categoria autorizar a gente instaurar a ação civil pública contra a dupla função. Então essas assembleias que vai desencadear numa campanha contra a dupla função, elas serão colocadas em pauta a partir do mês de junho. Além da greve do ano passado, o sindicato já encaminhou greve em alguma empresa? Já fez algum movimento de defesa dos trabalhadores empresa por empresa? Nós já fizemos, o sindicato já fez greve na Andorinha, só de algumas que eu me lembro aqui. Na Real, nós fizemos greve na Real. Hoje a Real não pratica mais a dobra, paga as horas extras 100% no contra-cheque, tudo graças a uma ação do sindicato na Real, que proibiu a dupla função na Real e exige a abertura do horário, da guia no horário. Várias reivindicações que os trabalhadores levaram ao conhecimento do sindicato naquela oportunidade. Nós não esperamos dissídio coletivo, não. Nós fomos na Real e paramos a Real até que a Real assinasse um termo com o sindicato e passasse a cumprir a legislação. Nós tivemos uma empresa fechada, uma paralisação na Translitorânea no final do ano, que levou à demissão de mais de 300 trabalhadores, e nós conseguimos, junto ao tribunal, não só indenizar esses trabalhadores, como recolocá-los no mercado de trabalho, inclusive os 168 cobradores que foram demitidos ali, estão todos empregados numa ação do sindicato. Já teve greve na Andorinha, que o sindicato também fez por cumprimento de cláusula, ou seja, o sindicato continua no dia a dia, onde tiver um problema em qualquer empresa, nós vamos estar presentes para defender os trabalhadores. Agora, será que, primeiro foi dito que não houve assembleia, você já respondeu essa pergunta dizendo que a categoria, inclusive o Ministério Público analisou esse aspecto também, né, no sentido de comprovar que o processo da campanha salarial foi encaminhado de uma forma legal? Não, o Ministério Público se posicionou de que não havia nenhum indício de ilegalidade na negociação coletiva. Nos pediu, nós juntamos lá todos os documentos que compõem a negociação coletiva, está lá sendo analisado. Ontem eles foram ouvidos, provavelmente nós também seremos chamados lá no Ministério Público, mas não há da parte do Ministério Público nenhum posicionamento e nem poderia haver de ilegalidade, porque na verdade o sindicato cumpriu rigorosamente todos os parâmetros da lei para instaurar a negociação coletiva. Sebastião, você é presidente também, além de vice-presidente do sindicato, você é presidente de uma central sindical. Esse tipo de atitude que, de certa forma, mistura tudo, cria uma situação, quer dizer, uma mistura de participantes só porque querem desenvolver a luta, essa mistura não prejudica o trabalho do sindicalismo verdadeiro, porque o sindicato é por município. Cada município tem um sindicato e ele é organizado com uma legislação, tem que seguir uma determinada legislação, por exemplo, de paralisação, etc. E você acha que esse tipo de atitude, assim, que mistura uma coisa com outra, isso não prejudica o sindicalismo? Não seria importante as centrais analisarem isso com profundidade? O que isso vai levar? Uma briga de central contra central? Isso não vai levar a um descrédito dos próprios trabalhadores, favorecendo ao patronato? Bom, mas eu acho que o grande fenômeno disso foi colocado no movimento sindical pela criação da CUT vinculada ao PT. Porque dali começou a se proliferar no Brasil alinhamento político de entidades sindicais que defendem um determinado partido. Porque alinhamento das pessoas, das lideranças, você não vê nenhum problema. Nenhum problema. Né? O que nós achamos é o seguinte: um sindicato, aí vamos voltar aqui para o Sintratuba Rio, um sindicato como o Sintratuba Rio, que tem 37 diretores, não tinha nenhum problema a gente ter um diretor que seja filiado ao PSOL, não tem nenhum problema um diretor nosso ser filiado ao PSTU, o outro ser filiado ao PDT, ao PMDB. Nós queremos que a diretoria esteja filiada em todos os partidos. O que nós não admitimos é que esse diretor, ao invés de discutir os problemas dos trabalhadores que ele representa, ele traga para usar os trabalhadores em benefício do seu partido. É isso que nós não admitimos. Então, essa politização da estrutura sindical, que algumas entidades
praticam e aquelas que não entram no jogo são predadas como fomos agora, porque na verdade é bom deixar claro aqui para os trabalhadores que estão nos assistindo e para a população do Rio de Janeiro, que dá a entender que o grupo dissidente são uns coitadinhos, que não tem apoio. Eu quero afirmar aqui, para quem está nos ouvindo, o sindicato jamais conseguiu reunir 10% do apoio que esse pessoal conseguiu reunir, porque eles tinham partido político, centrais sindicais, um dos sindicatos mais poderosos do estado do Rio de Janeiro, que está do Brasil, que é os petroleiros, que através dos petroleiros também receberam apoio da Central Única dos Trabalhadores, do sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Nova Iguaçu, que é afiliado ao GT, ali a UGT também injetou dinheiro. Eles tiveram uma estrutura muito além da estrutura que o sindicato poderia ter. Então não tem nada de coitadinho, foi uma grande estrutura com interesse extremamente político, de desgastar a diretoria, desgastar o governo e de tentar levar a categoria para essa campanha contra a Copa. Eu vou dar aqui 2 exemplos para a população, para o trabalhador entender, porque hoje eu recebi alguns telefonemas, mas hoje não teve adesão. É evidente, o trabalhador viu que ele estava sendo conduzido para uma furada, porque na penúltima reunião, na Candelária, eles tinham marcado, foi no mesmo dia que eles marcaram os atos no Brasil contra a Copa. E aí na Candelária, ao invés de discutir os interesses dos trabalhadores, eles chamaram os trabalhadores para caminhar até a prefeitura nos atos. Aí os rodoviários saíram cerca de 120, 130 da Candelária, não chegou nem 20 na Central do Brasil. Porque eles falaram, pô, nós não estamos aqui para discutir Copa do Mundo, nós queremos discutir o nosso salário. Estão dizendo que vai ser 2.500, agora querem Copa do Mundo. Na última, eles tentaram conduzir os trabalhadores para a LERJ, dizendo que o pessoal tinha um projeto contra a dupla função para ser votado lá. Mais uma vez, os trabalhadores se recusaram a caminhar. Então, essa tentativa deles de levar a categoria a aderir a essa pauta que não é dos trabalhadores, fez com que os trabalhadores entendessem que isso é uma nova política e não participaram dessa última paralisação então, que eles para a gente concluir, decretaram. Quer dizer, então você está querendo que haja uma separação entre o movimento sindical e das campanhas salariais, que é um movimento que anualmente existe para melhorar as condições de trabalho e salário dos trabalhadores, e os movimentos políticos, que cada um tem o direito de defender o que bem interessar. No caso específico, há um conflito aí sobre essa questão da Copa, etc., tal, existente aí na população. O que você está criticando é a utilização de uma autêntica necessidade de luta pelo aumento salarial e sem esclarecer mais objetivamente, você enfiar outros tipos de bandeira que pode ser legítima porque cada um defende o que quiser, mas que envolvido no sentido de prejudicar uma categoria e o trabalho de um sindicato, você está fazendo a crítica nesse sentido. Não, eu acho que eu vou mais além. Veja bem, é possível alguém acreditar que, mesmo com a inflação no país em alta, mediu no último mês 6,28. É possível alguém de sã consciência, no momento de crise que o país está enfrentando, no setor de transporte com tarifas congeladas por uma pressão da própria opinião pública, alguém vai acreditar que é possível arrancar 40% de aumento? Esta proposta é uma proposta para negociar ou é uma proposta para radicalizar e justificar a greve? Basta você analisar a proposta. A proposta em si já traz a tendência de criar na categoria um clima de revolta, que na revolta ela participaria indiretamente dos interesses políticos deles. Mas, na verdade, o sentimento do trabalhador seria possível. Isso, mas você disse que está pautado aí a questão dos garis, né? Dos 37% conseguidos pelos garis. Obviamente que os garis é uma situação à parte. Eu acho que houve uma certa confusão, porque o gari é de uma empresa pública. E quem decide é a prefeitura. E a prefeitura levanta o dinheiro através dos impostos. Então, quer dizer, você acha que houve uma certa ingenuidade ao levantar o exemplo dos garis para misturar com trabalhadores de empresa privada? Não, eu acho que houve má fé. Eu acho que houve má fé desse grupo, porque, na verdade, nós temos recebido no sindicato muitos telefonemas de trabalhadores, vão ao sindicato, mas, Sebastião, essa proposta deles não é tão absurda assim, porque os garis conseguiram. Mas nenhuma categoria conseguiu isso aí. Os garis pediram 40 e conseguiram 37. Aí você tem que explicar para o trabalhador, o gari é servidor público, é seletista, mas é servidor público. A atividade do gari é totalmente diferente.
E o prefeito... E numa época política. E numa época de carnaval, e que a cidade foi exposta no mundo inteiro. Então aquilo ali foi um fenômeno que jamais vai acontecer com a nossa categoria. Então, quando você explica isso para o trabalhador, ele fala, vamos, os caras falaram, eu até acreditei, que se foi possível para o Gari, a nossa categoria também é importante, se a gente parasse na Copa, ia ter visão no mundo inteiro, a gente também ia conseguir. Veja como é que eles usaram de má fé com o trabalhador. Isso é que eu quero deixar claro aqui, eles usaram de má fé com o trabalhador, disseram para o trabalhador, para na Copa, que você também consegue o que o Gari conseguiu parando no Carnaval. Então, muitos trabalhadores que acabaram indo nesse conto do Vigário, foram de boa fé, porque fizeram uma comparação entre a campanha do Gari e a campanha do rodoviário. Então, se o Gari é importante, porque a cidade ficou cheia de lixo, o rodoviário também é importante, porque vai ficar sem transporte. Então, a gente também consegue. E a verdade não é essa, como você bem colocou no seu posicionamento, o Gari é funcionário da prefeitura. O prefeito pode dar o aumento. Agora, se a gente peita um aumento de 40%... O prefeito não tem a planilha. Não tem a planilha. Não é concessionário. É evidente que a população vai pagar também o salário do Gari, mas de uma maneira indireta. Agora, 40% no salário do rodoviário implicaria em aumento de tarifa de imediato. E nós seríamos jogados contra a opinião pública como se estivesse fazendo greve para arrancar aumento de tarifa e prejudicar a população. É isso que faltou falar, a verdade para o trabalhador. Eles enganaram os rodoviários, só que a ficha caiu e o rodoviário, nesse último movimento, deu a resposta a eles. Ok, Sebastião, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, certo? Para trazer esses esclarecimentos no sentido de trazer uma visão mais objetiva sobre o posicionamento do Sintraturb Rio. Obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Encerramos o programa com mais um episódio do CECI de Cena Aberta, debatendo a questão da locução. Olá, seja bem-vindo ao CECI de Cena Aberta. Na produção de um vídeo, o som é fundamental. 5 segundos de silêncio tornam qualquer experiência audiovisual um tédio. Uma trilha sonora adequada ou mesmo uma boa locução podem dar vida às imagens. Por isso, no programa de hoje, você vai assistir uma mini oficina com dicas sobre colocação da voz em uma locução. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir trilha sonora e locução em off usando o Kdenlive. O CECI de Cena Aberta está no ar. E aí, pessoal do CECI de Cena Aberta, bom, estamos aqui na área de gravação para trazer para vocês dicas e técnicas de locução. 3 dicas muito importantes são coordenação fonorrespiratória, que é você conseguir controlar a sua respiração, dicção e hidratar bem as cordas vocais. Um bom copo d'água em temperatura ambiente é ótimo para hidratar. Evitar bebidas geladas, água gelada, bebidas gordurosas tipo leite, chocolate, comidas gordurosas tipo queijo, cigarro. Isso tudo prejudica ali as suas cordas vocais antes de você fazer uma narração. Não estou falando para você parar de fazer as coisas que você gosta, não. Mas antes de fazer esse tipo de serviço, é muito bom você evitar bebida gelada, bebidas gordurosas, comidas gordurosas e hidratar com um bom copo d'água em temperatura ambiente. Bom, vamos falar de respiração, né? Coordenação fonorrespiratória. O que vem a ser a coordenação fonorrespiratória? O ato de você controlar a sua respiração, tá? A dica bacana é você controlar pelo diafragma. Como é controlar pelo diafragma? Para você controlar a sua respiração e o seu ar pelo diafragma, é importante você fazer a respiração ao contrário. Como é que é a respiração ao contrário?
você normalmente inspira o ar pelo nariz e expira pela boca, tá? Ao contrário, é exatamente isso que você imaginou aí. É você inspirar pela boca e soltar pelo nariz. Isso faz com que você ganhe mais fôlego enchendo o seu diafragma de ar. Você vai conseguir fazer uma narração gigantesca, um texto enorme, sem perder o fôlego. Sobre a dicção, a parte de gesticulação da palavra, isso é muito importante. Ah, mas é um nome complicado, gesticulação da palavra, o que vem a ser isso? Gesticulação da palavra, você é o ato de abrir bem a boca, você falar pausadamente, falar tranquilamente, coloquial, para a pessoa poder entender e ficar bem nítido o que está sendo falado. Um exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você percebeu que eu falei pausado, abrindo bem a boca e gesticulando bem o que eu estava falando, tá? Essa é a dica para melhorar bastante a sua dicção na hora de fazer a sua narração. Outra dica bacana é você ler o texto que foi gravado, faz as suas marcações para a hora que você for trocar a entonação, vírgulas, uma hora que você for respirar. Então, você pega o texto que vai ser gravado, faz as suas marcações e vamos lá, vamos gravar. Vou pegar um retorno aqui, porque é muito importante você ter retorno do que você está gravando. Se ouvir é a parte mais importante da narração. E outra, já que eu estou gravando sentado, vou chegar minha cadeira um pouquinho para trás, vou sentar bem na beiradinha da cadeira para manter a minha coluna bem reta, tá? E manter o meu diafragma solto. Então, vou fazer uma narração de exemplo para a galera ver como é que é. Bom, uma distância mais ou menos de 20 centímetros do microfone, tá? Ou um palmo, né? Para você evitar distorção e o clipe. O que é o clipe? Aquele LEDzinho vermelho, quando você está falando muito, ele bateu vermelhinho, distorceu, cara. Então, mantém uma distância do microfone para evitar isso. E vamos ao texto. A locução é o processo de narrar situações ou ler interpretando um texto que acompanha um produto de comunicação audiovisual ou de rádio. O locutor deve estar sempre atento ao objetivo do texto, dando vida aos fatos narrados através da voz. Além do jornalismo, locutores costumam trabalhar em peças publicitárias, chamadas promocionais, institucionais, carros de som, em chamadas de espera telefônica e atendimento eletrônico. Podem também ser comentaristas de rádio e televisão, em diversas transmissões ao vivo. O importante para quem quer entrar nesse mercado é se capacitar cada vez mais, observar sempre as técnicas de locução e, é claro, cuidar bem do instrumento de trabalho, a voz. Bom, vocês perceberam que eu dei umas pausas aqui a mais, que é justamente para você poder respirar e continuar da marcação que foi feita, tá? Senão não conseguiria fazer tudo numa respiração só, né? Essas foram as dicas de narração. Espero que você... Se você... Opa, peraí, já ia esquecendo. Calma, calma. Se você não tem esse equipamento todo aqui, como é que você faz? Da mesma forma. As técnicas são as mesmas. O equipamento pode mudar, mas a técnica é a mesma, tá? Bom, espero que tenha ajudado. Boa sorte, boa narração e bom vídeo. Assista agora o tutorial com o Cadu Nico sobre inserção de trilha sonora e locução em off no Cadem Live. Então, pessoal, vocês viram na oficina ali como colocar a voz. Agora é um outro momento. Nós vamos trabalhar o vídeo, a locução em off e a trilha sonora tudo junto. Como a gente encaixa isso tudo? Bom, eu já estou com o Cadem Live aberto aqui. Já carreguei na minha área de trabalho uma locução em off preparada aqui, que são vários arquivos. Se vocês derem uma olhada aqui. Vocês notaram que não tem imagem, só tem ondas. Então todo arquivo de áudio ele trabalha com as ondas ali. Essa parte já tem que ser editada com o profissional de áudio, certo? Então, existem vários softwares livres para isso. Um deles é o Audacity,
que também tem para Windows. Então você pode pegar um vídeo e tal, criar e trabalhar todos os arquivos de áudio com ele. Então eu já tenho aqui o meu vídeo preparado, sem áudio, sem nada, que é a vinheta do nosso programa. E agora eu vou inserir a trilha sonora. Clico e arrasto para baixo. Eu tenho aqui a vinheta e toco. Já temos a trilha sonora. E agora vem a locução em off. Na locução em off, eu tenho que marcar um trecho. Aqui, o locutor está falando várias vezes a mesma frase. Bom, esse trecho para mim é interessante. Então eu marco o início desse trecho. Clico em marcar. Ouço. Parei de novo, marco o final e arrasto para cá, para a área de trabalho. A locução, ela tem que acompanhar a dramatização da vinheta. Não basta colocar a locução solta no ar, senão ela se perde. Então eu vou escolher um momento da vinheta onde vai entrar a voz do locutor. Já na minha timeline, eu adianto, o ideal aqui que eu analisei era após a claquete. Só que vocês têm que observar uma coisa, eu vou afastar aqui para a gente poder ver. Ainda há um áudio da trilha sonora no fundo, vou tocar essa parte. E aqui para, exatamente nesse ponto para. Então, entre a vinheta, a batida da claquete e a parada da vinheta, da palavra Ceci de cena aberta, eu vou inserir aqui. Então eu vou pegar um trecho em que a trilha sonora já está subindo. Aqui, parei aqui. Então aqui eu começo a minha locução e encaixo no ponto. Volto tudo e vejo como é que ficou. Viram? Houve uma dramatização. A locução em off ajudou a finalizar a vinheta. Certo? Mas vamos supor que você tem uma trilha sonora muito alta. Né? Ela está muito alta. Nós podemos controlar isso aplicando um efeito de áudio. Nós clicamos aqui, botão direito do mouse, adicionar efeito, correção de áudio, volume. Eu posso baixar esse volume um pouco. Quando eu tocar, eu posso também aumentar o volume da locução. Mesma coisa, botão direito do mouse, adicionar efeitos, correção de áudio e volume. Eu venho aqui e aumento só um pouquinho a minha locução. Então com isso você tem um controle. Mais uma vez, o Kdenlive não é um software de edição de áudio. Para isso vocês possuem vários softwares de edição de áudio livres. Procurem na internet e digite software de edição de áudio livre, você vai ter uma série deles. O tutorial de hoje era esse, gente. Até uma próxima. Olá pessoal do Ceci de Cena Aberta. Bom, se o assunto hoje é áudio, eu vim trazer aqui para vocês dicas de como se fazer uma gravação, edição e finalização no Audacity, um software livre para edição, gravação e finalização de áudio. Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa? Precisamos de um microfone para gravar a voz, tá? Nesse caso aqui é um microfone sem fio, então ele só funciona com este aparelhinho aqui que fica ligado na placa de áudio do seu computador, que é o que eu vou fazer agora. Nesse caso aqui eu vou ter que plugar na placa frontal, que vai dar uma trabalheira danada eu ir atrás do computador ligar na placa traseira. Então, vou ligar aqui na nossa plaquinha. Ok, liga aqui o receptor, liga o microfone. Já estamos quase prontos. O Audacity está aberto aqui pra gente, então vou passar rapidamente como é a interface. Aqui é a nossa área de gravação. Bom, aqui nós temos as ferramentas de seleção.
os LEDs, né, que são os potenciômetros, os volumes do que está sendo tocado ou do que está sendo gravado. Tá? As outras ferramentas aqui nós não vamos usar, porque nós só vamos gravar aqui e editar. Então vamos aqui para essa parte aqui, que isso deve te lembrar muito um controle remoto. Então nós temos aqui o botão de pause, o botão de play, o botão de stop, o botão para voltar, o botão para ir até o final da trilha e o nosso universal botãozinho vermelho para gravação. No caso do Audacity é muito fácil, se o microfone já está plugado na placa, é só você apertar na bolinha vermelha que a gente já está gravando e o áudio já está sendo captado pelo Audacity. Vou fazer uma narração aqui de improvisação só para a gente poder gravar e depois editar. Vamos lá, esse é um teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre disponível aí para todos os editores. Então beleza, já gravei uma narração básica de improvisação só para a gente poder editar. Bom, barra de espaço ele para de gravar, você pode perceber que ficou uma trilha com a gravação que a gente fez e uma trilha aqui vazia. Tá? Todo áudio ele é gravado em estéreo. Só que a voz, ela é mono, ela não vai para os dois canais, a não ser que você faça esse tipo de configuração, o que não é recomendável, já que a voz é mono, não há necessidade de você splitar ela para estéreo. Então, no caso, o que a gente tem que fazer? Transformar essa locução que a gente gravou em mono. Muito fácil. Aonde está escrito aqui faixa de áudio, você pode clicar, ele vai abrir umas funções, aí você vem aqui em Split Stereo to Mono. O que ele vai fazer? Ele separou os dois lados, ele criou duas faixas em mono. Obviamente, essa faixa que está aqui vazia, a gente apaga ela. Clica no X, ela fecha e sobrou só o que a gente precisa. Tá? Vou aumentar aqui, dar um zoom na timeline. Então, beleza. O que nós necessitamos é só esse pedaço da narração. Então, obviamente, o que nós fazemos? Vamos selecionar aqui todo esse trechinho, delete, todo esse outro trechinho, delete. Pronto, a gente já tem só o que precisa para poder equalizar e comprimir. Vamos lá, esse é o teste do Audacity. Ok, um teste rápido. Então, beleza. Vocês podem perceber que o áudio não está padrão, cada um pedaço está com volume. Isso é fácil de resolver. Como? Passando um compressor. Então vamos lá, efeitos, compressor. Nós temos aqui o limiar do compressor, que é a taxa de compressão que ele vai dar. O limiar da base de ruído, que é a sobra do áudio. Ele vai tentar comprimir e expandir um pouco esse trecho. O ratio é o tanto de efeito que você vai aplicar na trilha. O tempo do ataque é o tanto de rapidez que você vai comprimir e o tempo de decaimento é a resposta da compressão. Isso são parâmetros muito técnicos. Se você já aumentar a limiar do ruído e diminuir um pouco o limite de base, você já vai ter um parâmetro bom de compressor. Você já pode perceber que o áudio agora já ficou meio que padrão, certo? Vamos ouvir? Vamos lá, esse é o teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre disponível aí para todos os editores. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o Audacity, um software livre para gravação, edição e finalização de áudio. Até a próxima! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau!